Olá, pessoal do quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Giliane e nós vamos para a nossa aula de número 31 de História. Na nossa aula de hoje, nós veremos um pouquinho mais da cultura negra aqui em Santa Catarina. O objetivo da nossa aula de hoje é conhecer os processos de ocupação imigratória negra no território catarinense no período colonial. E também relacionando ao contexto da formação da sociedade brasileira. Então, para início de conversa, nas aulas anteriores nós vimos que o Brasil, durante o período colonial, ele recebeu diversas etnias que deram a origem ao povo brasileiro. O nosso estado aqui, Santa Catarina, ele também é conhecido e reconhecido por ter fortes traços da imigração ligados à nossa cultura catarinense. E na aula de hoje nós veremos a influência que os negros deixaram na história. Então, uma nova vida, né? O Brasil, para os africanos, ele era considerado uma terra totalmente desconhecida. Eles não conheciam os hábitos, a religião, o tipo de alimentação, a forma de se vestir. E foram transformados em escravos. Eles não puderam conservar o seu antigo modo de vida. Um fato muito marcante é que os africanos eles não sabiam falar a língua portuguesa. E assim, eles precisavam aprender o idioma que era falado, né, e é falado aqui no Brasil, que é a língua portuguesa. Como consequência, eles foram esquecendo as línguas, né, de origem africana. E para conseguir sobreviver, os africanos eles reagiam de diversas formas, né, diante da vida de escravidão aqui no Brasil. Muitos, apesar das dificuldades enfrentadas, procuravam se adequar ao sistema. Outros, eles se revoltavam com a situação em que estavam vivendo, né? Com certeza, se você for tirado do seu país de origem e ser obrigado a fazer outras atividades em um país que você não conhece, com certeza você também não se sentiria confortável. Então, quando a gente para pensar na situação de escravidão, principalmente dos negros, dos africanos aqui no Brasil, a gente consegue, não porque a gente passou por isso, mas a gente consegue compreender por que eles se revoltavam nessa época. Tratava-se também de uma situação realmente difícil de ser aceita, pois, como uma historiadora chamada Emília Viotti, em seu livro Da Senzala à Colônia, ela diz que o escravo ele era obrigado a ir acompanhar o seu senhor, né, e fazer o que ele quisesse. Fazia atividades que eram atribuídas, morava onde o senhor mandasse, ele iria comer o que era lhe oferecido, ele não tinha direito de escolher. E aqui nós vamos ter homens negros, né, carregando, no caso, o mantimento para o senhor. Então, o senhor ele só obrigava e ordenava, enquanto os negros geralmente faziam todo o serviço braçal. Os índios também, que foram escravizados, também faziam toda essa parte de serviço braçal, enquanto o senhor só dava ordens. Mesmo na difícil condição de escravos, como todos os seres humanos, os negros mantinham entre si as relações de amor, de amizade, e haviam também casamento entre eles. Eles constituíam família, sendo que os seus filhos já nasciam na condição de escravos. Muitos escravos eles conservavam, né, as crenças religiosas africanas, mas ao mesmo tempo eles aceitavam a religião católica que era predominante nessa época. Uma das heranças culturais que os negros deixaram foi a capoeira. Aqui nós temos uma tela que vai representar o jogo da capoeira, do Jordan Moritriz. Então, foi lá no ano de 1802. Foi essa pintura que ele estava relatando um pouquinho sobre o modo, o lazer que os negros tinham nessa época.
Os escravos, como vimos, deveriam cumprir todas as ordens dos seus senhores. Assim, eles eram obrigados a fazer os mais diversos trabalhos. Eles eram muito usados em situações que exigiam força física. Mas os negros e africanos, eles não tinham somente força física. Muitos deles, eles sabiam trabalhar com metais, especialmente ali com o ferro, o que era muito importante na época e os tornava bem adequados para essas atividades. E os negros, eles tinham muitas atividades mesmo. Eles trabalhavam nos engenhos de cana-de-açúcar, com o serviço braçal, com a questão de moer milho e outros também materiais, outros grãos. Então, tudo que era de serviço braçal eram feitos pelos negros. As mulheres, pessoal, elas também trabalhavam muito. O grande número delas, ela era encaminhada a serviços domésticos, né, como limpar a casa, cuidar das crianças. Ocupavam-se da cozinha, das atividades de limpeza em geral. Elas cuidavam dos seus filhos, né, nas casas muito simples onde elas moravam. Muitas foram amas de leite dos filhos dos senhores e algumas até tiravam fotografia ao lado, né, serviam como modelos para essas crianças. Então aqui a gente vai ter uma ama de leite. O que é uma ama de leite? Ali a gente vê negras, né, situação de negras, tirando fotos com crianças brancas, crianças europeias. Então a ama de leite é uma mulher negra que amamentava a criança europeia. Quando a mãe natural estava impossibilitada ou realmente quando a mãe não queria amamentar essa criança, era a responsabilidade da ama de leite sustentar, né, essa criança. Geralmente esse encargo era dado às escravas que já tinham filhos. Muitos negros, eles não aceitavam a situação de escravo e resistiam de diversas formas, como por exemplo, incendiando as plantações, utilizando ferramentas, né, agredindo os senhores. Muitos, para fugir do cativeiro, eles enfrentavam as matas, eles adentravam nas matas. Porém, muitas vezes eles já eram capturados pelo profissional de caça aos fugitivos. Esse caça aos fugitivos era chamado de capitão do mato, que saía pelos campos e as matas, né, em busca dos negros foragidos para trazê-los de volta à força na casa dos seus senhores. Então a gente tem aqui um capitão do mato. Ele era um serviçal da fazenda e era encarregado por capturar os escravos fugitivos. Então, ele era um senhor que também conhecia toda a região ali que estava sendo colonizada, desde as pequenas estradas, como mesmo a mata fechada. Por isso que ele geralmente conseguia capturar esses negros que estavam tentando buscar essa liberdade. E aqui em terras catarinenses, as mulheres escravas aqui, negras, né, escravas de Santa Catarina, elas trabalhavam principalmente nas atividades domésticas, como as cozinheiras, engomadeiras, amas de crianças. Elas também saíam vender doces e quitutes para os seus senhores. Os escravos aqui trabalhavam na agricultura e nas armações de baleias. O que significa isso? Que a maioria dos negros que aqui viviam em Santa Catarina também residiam no litoral. Então, trabalhavam muito com essa questão da pesca e principalmente da caça, né? Pesca de baleia. Ele era um trabalho bem difícil, no qual os negros eles eram reconhecidos pela resistência física que eles demonstravam. Então, nós vamos ter aqui uma pintura, também uma representação desse artista famoso, que é o Debrecht, que residiu 15 anos aqui em Santa Catarina. Então ele trata da travessia do rio da Mampituba, que é a divisa entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul, por tropeiros e seus escravos negros. Desde o início do século XVIII, escravos africanos eles foram usados
como transporte de mercadorias. Então, além, digamos, de ter os animais como cavalo, mula, os negros, devido à resistência física dele, à forma física, eles também eram utilizados mesmo como meio de transporte, como forma de transportar as cargas dos seus senhores. E outros eram marinheiros, né? Outros negros, pois os seus senhores os empregavam para trabalhar nas embarcações. Eles assumiam também trabalhos, no caso, na residência, nas casas, nos negócios dos senhores. Eles ocupavam atividades como carregadores, jornaleiros, serventes, vendedores e ambulantes, carpinteiros, pintores, pedreiros. Toda essa questão de serviço braçal, manual, ficava ao encargo dos negros, entre tantas outras funções que também eles exerciam. Nós vamos ter aqui em Santa Catarina o Porto de São Francisco do Sul. Como é que o Porto de São Francisco do Sul, né, contribuiu para essa questão escrava no Brasil e também, principalmente aqui na região de Santa Catarina? Então, em muitas regiões, a mão de obra escrava era muito importante. Como São Francisco do Sul é uma cidade portuária ainda. A cidade mantinha um intenso comércio com outras regiões do país, para onde mandavam os produtos como arroz, açúcar, farinha, mandioca. E o trabalho escravo era de muita importância, porque ao dar-se fim na escravidão, quando acabou a escravidão, a economia da cidade também ela entrou em declínio, ela começou a cair. Então, São Francisco do Sul, cidade portuária, cidade que recebia esses escravos e também transportavam eles para outras regiões aqui do Brasil, outros portos no caso. Em Santa Catarina, o tráfico de escravos ele era bastante intenso, com o índice de mortalidade, né, esses escravos acabavam morrendo, também era muito alto. A região ela precisava receber somente para substituir os escravos que acabavam morrendo. E eles recebiam geralmente de 5 a 7 navios negreiros, né? Sendo que cada navio ele recebia uma média de 100 negros. Então você pode ter uma ideia que à medida que chegavam esses navios negreiros também havia uma mortandade, uma taxa de mortalidade muito grande dos negros. Por quê? Além da violência física, eles eram submetidos aos seus senhores, havia a questão de gripes, já haviam pandemias nessa época, haviam outras doenças transmissíveis. Então os negros morriam ou de exaustão física, porque eles eram escravizados e obrigados a trabalhar por horas e horas, ora por também questões de doença mesmo, e também dos conflitos entre eles e entre o homem branco e o homem negro. Então a gente vai ter aqui um modelo de como que era esse navio negreiro. Era um navio que ele transportava mercadorias e até mesmo pessoas, mas os negros, eles não vinham de uma forma cômoda nesses navios. Então, eles vinham na parte de baixo, o compartimento de um navio negreiro, ela é uma gravura de 1830, do livro Notícias do Brasil. E ele vai relatar um pouquinho sobre as condições que esses negros, eles vinham totalmente, como se fosse mesmo uma lata de sardinha. Todos eles muito juntos, bem apertados, sem condições, não tinha um banheiro para eles ir, não tinha chuveiro para tomar banho, então automaticamente todas essas necessidades básicas eles tinham que fazer ali naquele pequeno espaço que eles eram colocados. Então, para vocês terem uma ideia, era mais ou menos assim. Era um espaço pequeno para muita gente vir, né, nesses navios. Então, esse navio negreiro, ele é também uma pintura de papel que ele vai retratar a situação que os negros chegavam aqui no Brasil. Como vocês podem perceber ali nessa imagem, não é nada cômodo, confortável, alguma coisa de lazer que os negros passaram e enfrentaram até chegar ao Brasil.
Então eu só quero que vocês reflitam um pouquinho sobre essa situação da escravidão no Brasil e como eles chegavam aqui nas terras catarinenses e como eles eram utilizados, né? Hostilizados até mesmo, devido à cor da pele, devido às condições que eles chegavam aqui. Segundo o censo do IBGE, Santa Catarina é o estado brasileiro com maior número de pessoas que se declaram brancas. Então, no nosso estado, são cerca de 84% da nossa população é declarada como branca. Nem sempre foi assim. Os registros históricos indicam que, no século XIX, alguns municípios catarinenses tinham uma população de escravos e negros superior a 20% da população. Os negros catarinenses, eles contribuíram desde o princípio para a evolução econômica da região. Por exemplo, como os tropeiros, vaqueiros, mineiros, né, trabalhavam na lavoura, na pesca da baleia, na construção de estrados de ferro e em afazeres domésticos. Os imigrantes europeus, eles receberam, no caso, as terras, né, para criar e ter uma agricultura, para iniciar uma vida nova aqui no Brasil. Os escravos, né, de origem africana, entretanto, eles não foram libertados, né, lá em 1888. Eles foram libertados, mas eles não tinham as condições que os europeus recebiam. Sem qualquer assistência oficial para iniciarem suas vidas, isso, né, já foi um problema social na época, com reflexos, né, que tem até os dias de hoje. Então, se formos para a gente pensar a questão dos negros, né, a longa escala e há muito tempo, os brancos vinham aqui, o próprio governo cediam as terras para eles criarem uma condição de vida. Os negros vinham obrigados para cá e, a partir do momento que foi assinado a abolição da escravatura, eles foram libertos, mas não foram dadas condições para esses negros, para essas famílias, né, dos negros, terem condições de uma agricultura, formar família, ter uma residência, ter uma moradia digna. Então, tudo isso já era um problema social lá daquela época ali do século XVIII e XIX. E eu trago para vocês uma curiosidade histórica aqui de Santa Catarina. Aqui no nosso estado, né, no município de Porto Belo, município de Praia, ainda vivem comunidades quilombolas. Comunidades quilombolas são aquelas que são descendentes de escravo. Em uma região conhecida como Sertão do Valongo, a denominação Valongo é a mesma na rua que tinha no Rio de Janeiro, onde existia um antigo mercado de escravos. Então a gente tem uma comunidade quilombola, ou seja, pessoas que são descendentes de escravos que vivem na região de Porto Belo. E ainda mantém algumas culturas ainda que os negros, né, negros escravos da época tinham. Então eles têm muito orgulho e permanecem ainda com alguns costumes e tradições da época. Pessoal, espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que vocês tenham refletido sobre essas questões sociais dos negros e nós vamos para a nossa atividade da aula de hoje. Até mais, pessoal!